Mas vamos à palavra do Senhor. Como eu falei, tema da nossa palavra é sucesso e abundância no novo ciclo. Nesse novo ciclo, João 20, verso 1, é o texto que nós vamos usar como base, que diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Posso ouvir pelo menos um amém nesse lugar? Eu vou ler de novo. No primeiro dia da semana, foi que dia, irmão? Domingo. Vou ler aqui. No domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Diga aleluia, diga glória a Deus. Irmãos, olha para cá. Quando vai chegando o final do ano, você já viu como é que as pessoas ficam ali oriçadas? As mulheres em especial, elas já ficam assim, sabe, 220. Lá fora no mundo, aqui não, mas as pessoas começam a pensar em muitas questões. Nós falamos sobre a questão da prosperidade, nós recebemos um novo ano, sabe, debaixo de bênção. Falamos da prosperidade, falamos da abundância que Deus tem para nós. Só que muitas das vezes surgem as mais diversas orientações, dicas comerciais, mensagem de zap, com as mais bizarras superstições que a gente pode imaginar. Isso fala de investimento, né? Investimento financeiro, enfim. Mas o que a gente vê de superstição é uma coisa impressionante. Aqui não, mas talvez lá na videira da Bósnia, lá na videira da Bósnia, que o pastor está falando essa mensagem agora, as mulheres devem estar pensando assim: ai, que vestido eu vou comprar para eu passar ano novo? Será que vai ser branco? Porque branco fala de paz, né? Ah não, será que eu vou usar um vestido amarelo, o dourado, né? Que fala de riqueza, eu quero receber riqueza, e tantas outras coisas, né? Rosa fala de romance. Nesse ano de 2021 vou arrumar uma corte, então vou botar um vestido rosa. Por aí vai, preto, independência e tal. Eu não estou aqui para te ensinar isso, não estou falando para você fazer isso. Nós não cremos nessas coisas, amém ou não, meus irmãos? Você vai comprar um vestido, uma roupa que você gosta, não por causa do significado daquela cor. A gente não ensina isso, não prega isso e não cremos nisso, amém, meus irmãos? Mas o que acontece é que muitas pessoas elas seguem orientações. Eu imagino as mulheres agora recebendo: menina, eu vi um vestido dourado que eu vou comprar para passar o ano novo, e fala de riqueza e tal, não sei o que. Não, a gente não crê nisso, amém, irmãos? Fala assim: Deus tem algo poderoso para a tua vida. Fala assim: o que vai fazer você ter sucesso no ano de 2021, fala assim, é o favor que Deus tem sobre você. Amém, meus irmãos? Na verdade, o desejo de Deus é que todos os seus filhos desfrutem de uma abundante provisão. Nós temos falado sobre isso. Mas pastor, qual é o caminho que a Bíblia aponta? Qual é o caminho apontado na palavra de Deus? Esse texto que nós lemos aqui, o Evangelho de João, relata que depois da ressurreição de Jesus, o Senhor apareceu 4 vezes para os seus discípulos. Você já conhece bem a história. A primeira aparição foi para Maria Madalena, de acordo com o texto aqui. Ela foi logo lá cedinho, de madrugada, estava escuro ainda, de acordo com o texto que nós lemos aqui. Depois disso, o Senhor ele apareceu 3 vezes para os discípulos. Quantas vezes Jesus apareceu para os discípulos? 3 vezes. Olha para cá, querido. Em cada uma dessas ocasiões aqui, dessas situações, o Senhor estava edificando áreas que são vitais. Para quê? Para o crescimento e o avanço do reino dele. Entende o que eu estou falando? Mas além disso, olha para cá, olha para mim. Ele nos deixou aqui uma lição preciosa.
de como nós podemos ter sucesso e abundância nesse novo ano de 2021. Amém ou não, meus irmãos? Quantos querem saber? Quantos querem aprender dessas lições? Então pega essa mão que você levantou, coloca ela no seu coração agora e fala assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra nessa hora. Fala assim: eu creio que ela é viva e ela é eficaz. Fala assim: e eu vou receber no meu coração, no meu espírito, e eu sei que ela vai surtir efeito na minha vida, em nome de Jesus. Então olha para cá, querido. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que o sucesso e a abundância nesse novo ciclo, nesse novo ano que vai se iniciar na nossa vida, ela vem quando nós vivemos em paz. Diga assim: eu vou desfrutar do sucesso e da abundância nesse novo ano quando eu viver em paz. Diga: paz. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui, irmão, sobre a aparição do nosso Mestre Jesus aos seus discípulos. Olha para cá, no primeiro domingo em que o Senhor ressuscitou dos mortos, você já viu aqui, Ele aparece para os seus discípulos. A palavra diz que mesmo com as portas fechadas, Ele entrou. E Ele entra e diz o quê? Paz seja convosco. Primeira coisa que eu quero falar com você é que não existe barreiras para Jesus declarar a paz dele na sua vida. Então mesmo com as portas fechadas, a Bíblia diz que Ele atravessa as paredes, fica ali entre os discípulos e libera essa palavra, e Ele diz: paz seja convosco. João 20:19, Ele fala assim: olha, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe o que, meus irmãos? Fala com autoridade. Disse o que, meus irmãos? Primeira coisa que o Senhor falou foi exatamente isso: paz, que a paz esteja convosco. Depois Jesus ressuscitou, Ele vai lá, mostra suas feridas, mostra as marcas que a cruz deixou nele. E se você parar para analisar e observar, essa é a base apropriada em que Ele pôde dizer: paz seja convosco. Foi essa base que deu autoridade para que Ele liberasse essa paz. Na verdade, o único que tem autoridade para liberar a paz sobre a vida de alguém é o próprio Senhor Jesus. Eu me lembro que uma vez Ele estava indo, não me lembro qual é o texto que fala, Ele estava indo e de encontro a Ele havia como é que fala? Um cortejo, né? De um funeral. E aí Ele encontra aquela mulher, esposa de Naim, né? E Ele fala o que para ela? Paz seja convosco. Eu penso que o único que tem autoridade para liberar essa palavra é o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? É por isso que muitas das vezes quer liberar paz sobre a vida de alguém, a gente fala exatamente isso, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja envolvendo o seu coração. Por quê? Porque nós só podemos encontrar paz na obra consumada da cruz, na obra completa da cruz do Calvário. O Senhor Deus, Ele não está olhando para nós, querendo observar, ver as nossas falhas, ver os nossos defeitos, olhar para o nosso pecado. Mas quando Deus olha para nós, Ele olha a obra consumada na cruz. Ele olha para Jesus como um sacrifício aceito. Você perdeu uma excelente oportunidade de dar glória a Deus.
Então ele não olha para o nosso pecado, ele olha para a justiça que foi colocada em nós. Agora, cabe a nós fazer o quê? Descansarmos e termos fé nessa obra consumada. Entende o que eu estou falando? Sempre há algo acontecendo, sempre há algo acontecendo, sabe, que muitas das vezes a gente não compreende, e é nessa hora nós precisamos descansar e colocar a nossa fé em prática. Quantos compreendem o que eu estou falando? Você sabe, irmãos, tudo na nossa vida cristã, ela começa com a paz, ou pelo menos deveria começar. Se você não tem experimentado isso, eu quero declarar a paz do Senhor sobre a sua vida hoje, porque toda a nossa caminhada, o início dela é: a paz seja convosco, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. O problema é que muitos tentam viver a vida cristã na sua própria força, nos seus próprios desejos, na sua própria maneira de achar, na sua própria maneira de fazer, de realizar, de acordo com o seu conceito natural. Você sabe, irmão, nós temos pregado isso domingo após domingo, que o resultado disso sempre vai ser o quê? Ansiedade, peso. Ansiedade, peso e cansaço. Outros querem liderar, mas não possuem paz. Qual vai ser o resultado? Não vai poder fazer a obra, sabe? Tudo vai ser um peso, tudo vai ser cansativo demais. Então, querido, tudo na nossa vida cristã, no ministério, tudo que você for fazer, o primeiro passo é que você precisa ter a paz do Senhor. Tudo no ministério começa e está baseado nessa paz. Amém ou não, meus irmãos? Precisamos viver assim. Escuta o que eu estou falando para você, querido. Eu não estou aqui sugerindo que você pare de servir a Deus. Ah não, estou em paz, estou tranquilo. Não é isso que eu estou falando. Mesmo porque essa paz, quando você muitas das vezes diz estar, quando quer fazer alguma coisa fora do propósito de Deus, certamente não está alinhado com a vontade de Deus, e certamente não está alinhado com a paz do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando para você que tudo começa com paz. Tudo na nossa vida começa com a paz do Senhor. Então, o que eu estou querendo falar para você? Descanse no Senhor, fica tranquilo no Senhor, lança fora o peso. Ei, eu declaro, se você esse ano não multiplicou a tua célula, no ano que vem você vai multiplicar a tua célula em nome de Jesus. Se esse ano talvez você não conseguiu, talvez uma porta, uma oportunidade, eu declaro, esse ano você vai conseguir, porque essa é a promessa de Deus para nós. Amém ou não, meus irmãos? Mas o que nós precisamos? Ter paz, descansar, saber que o Senhor está trabalhando por nós, saber que o Senhor Ele está a todo momento cuidando de nós. Uma vez que eu tenho paz, eu faço as coisas para Deus com alegria. Amém, meus irmãos? Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer as coisas com o Senhor com alegria. Nós vamos multiplicar com alegria. Nós vamos levantar líderes com alegria e paz no coração. Participar dos ministérios com alegria, cheio do descanso do Senhor, porque o Senhor habita em nós. Amém, meus irmãos? Porque quando nós entendermos e desfrutarmos isso, vivermos isso na prática, nós vamos desfrutar da multiplicação, a frutificação do Senhor na nossa vida. Amém ou não, meus irmãos? Então a primeira palavra que o Senhor disse aos seus discípulos depois da ressurreição foi o quê? Paz. Fala assim: a paz seja convosco. Libera a paz do Senhor sobre a vida do irmão que está do seu lado. A paz do Senhor esteja convosco. Queridos, se nós queremos experimentar sucesso e abundância, nós precisamos dessa paz. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Esse é sem dúvida o primeiro princípio ensinado por Jesus depois da sua ressurreição. Pastor, qual é o segundo princípio de vida que nós precisamos tomar para nós?
é que o sucesso, né, e a abundância em 2021, ela vai vir quando nós também vivermos em fé. Diga fé. Então primeiro é o que? Diga paz. Qual é o segundo princípio? Quando nós vivemos em fé. Olha para cá, uma semana depois o Senhor ele aparece novamente para os seus discípulos. Já falei para você, na primeira vez ele apareceu aos seus discípulos, que foi no domingo. Só que Tomé não estava presente. Você já conhece essa história. E porque ele não estava presente, ele não acreditou. Tomé não acreditou. Eu fico imaginando Tomé, não sei onde Tomé estava. Jesus aparece para os discípulos, tem ali, faz um discipulado com ele. E aí o discípulo se encontra com Tomé e fala: o mestre apareceu, o mestre ressuscitou e tal. Tomé: duvido, eu só acredito se eu ver. Enquanto eu não tocar nas feridas, eu não acredito. Tomé faltou a célula, Tomé faltou o discipulado, irmão. E por isso mesmo ele não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Irmão, isso é algo sério. Isso aqui é algo sério, nós deixarmos de participar dos cultos da igreja. Eu fico tão triste quando eu vejo que o irmão falta o culto da igreja. Sabe por quê? Numa dessas aqui, você deixa de ser abençoado, você deixa de receber uma palavra. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Então é algo sério você deixar de participar dos cultos, é algo sério você faltar a célula, é algo sério você faltar discipulado. Por quê? Porque quando isso acontece, o resultado sempre vai ser incredulidade. Porque pode ser que você encontra um irmão: caramba, o culto foi poderoso, teve um mover de Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha, um mover tremendo. E você: tá bom. Porque você não estava, a incredulidade já foi. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Porque, irmão, eu falo para você, a incredulidade, ela é capaz de anular tudo aquilo que foi falado. E por quê? Porque isso aconteceu? Porque não estava presente. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos diariamente ouvir as vozes de louvor e exaltação. Diariamente nós precisamos estar ouvindo a palavra. Sabe, na nossa natureza humana, sempre nós tendemos ao legalismo. E quando você não está aí, e a credulidade é gerada em você, você vai logo puxar para o lado da legalidade. Você esquece da graça e puxa para o lado da legalidade. Você sabe, irmão, uma palavra legalista que nós ouvimos tem um poder de fazer nós esquecermos todas as outras palavras, principalmente que nós ouvimos sobre a graça. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Por isso é muito importante que você não falte culto, é importante que você não falte célula, é importante que você não falte discipulado. Olha para cá, quando o Senhor apareceu a Tomé, Ele não repreendeu Tomé. Está vendo, Tomé? Claro, você não estava. Belo crente é você, né? Faltou a célula no dia que eu fui lá e me manifestei, você faltou. Belo crente. O que Jesus fez, irmãos? A palavra de Deus diz que Jesus estende as suas mãos para que Tomé pudesse tocar. Tomé, não foi isso que você falou? Você não quer tocar? Por quê? Porque a incredulidade gerou isso no coração dele. Não, só acredito se eu tocar, ver e tocar nas suas feridas. Tomé, você não falou? Então pode tocar. Tomé falou isso: não, eu só vou acreditar no Senhor se eu tocar. Você sabe, irmãos, pastor Luiz estava falando sobre isso. Eu achei interessante que quando Jesus fala para Tomé tocar, eu penso que não foi, ele fala, né, que não foi simplesmente porque ele havia falado ou pedido, mas que se ele não fizesse isso, a gente ia ter uma margem errada para nós termos uma interpretação errada acerca da atitude de Tomé. Porque
talvez muito crente poderia falar assim: ai, Tomé foi abençoado mesmo, Jesus foi lá e pediu para ele tocar nas feridas, poxa, eu queria ser eu. Poderia dar margem para alguém pensar assim, sim ou não? Poderia. Poxa, mas Tomé, os discípulos foram lá, não fez nada, mas Tomé tocou no corpo glorificado, olha só. Aí o que Jesus fala? Para que a gente não pense que ele foi feliz, não, poxa, que Tomé, que experiência que Tomé. Aí que Jesus fala: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Bem-aventurado aquele que não estava, Tomé, mas acreditou. Então hoje a gente pode concluir que nós somos mais felizes do que Tomé, que teve a experiência de tocar no corpo glorificado. Quando você entende isso? Somos muito mais bem-aventurados, somos muito mais abençoados do que Tomé, que tocou no Senhor. Então por que eu estou falando isso, querido? Porque a fé, ela é muito importante. A fé é mais importante do que de todas as graças que nós recebemos. A fé é mais importante do que todas as graças que nós recebemos. Ah, mas pastor, não é o amor maior do que todas? Sim. Ah, pastor, de acordo com 1 Coríntios 13, o amor não é maior? Não, realmente. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 13, 1:13, que existem essas três coisas. Três coisas iriam permanecer. Quais são? A fé, a esperança, e o amor. Aí ele vai e conclui: mas o amor é o maior desses. Jesus fala isso, irmão. Está conseguindo entender? Amém ou não? Está conseguindo entender? Presta atenção, querido. Você deve estar falando: ah, pastor falou que a fé é maior. Presta atenção que eu vou falar com você, querido. No céu, a fé, ela vai se tornar vista. Entende? No céu, a fé, na verdade, nós não vamos ter mais necessidade de colocar a nossa fé em prática. Por quê? Toda a nossa esperança, ela já foi concretizada. Sim ou não, meus irmãos? Então só vai restar o quê? O amor. Por isso que a Bíblia fala que dos que vão permanecer é o amor. Entretanto, hoje, até que esse dia chegue, que nós vamos estar na glória, a maior coisa que nós temos na terra é a fé. A fé. A fé. Mesmo porque o nosso relacionamento com Deus, a revelação que nós temos, não é o tanto que nós amamos o Senhor, mas o tanto que nós somos amados por Ele. Amém ou não, meus irmãos? Então hoje a nossa maior ferramenta, diga, é a fé. Olha para cá, querido. Olha o que a palavra de Deus fala: acima de tudo, tome o escudo da fé, por meio do qual poderá apagar todos os dardos inflamados do diabo. Você sabe, muitos tentam receber de Deus por meio da paciência. É claro, irmãos, a paciência é algo bom, algo poderoso, mas o fato é que a gente recebe tudo que nós recebemos da parte de Deus é através da fé. Entende? Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, a nossa fé em prática. Quando Jesus falou sobre a sua volta, olha que interessante, irmãos. A preocupação do Senhor não era se encontraria amor na terra. Também não foi que ele encontraria paz na terra. Entende? O que o Senhor questionou na sua volta é se ele encontraria fé sobre a terra. Olha só, Lucas 18, verso 8: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura o que, meus irmãos? Fala com autoridade. Achará porventura o que? Fé na terra. Então a preocupação não foi amor, não foi paz, foi fé.
Então, é preciso, irmão, falar mais uma vez que a graça e a fé, elas andam de mão dadas, andam juntas. Tudo na nova aliança, irmão, é gerado pela graça, mas nós entramos na posse, tomamos posse, entramos na experiência através da fé. É por isso que nós liberamos sempre essa palavra: creio, por isso falamos. Nós cremos, por isso também. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então, tudo é gerado na graça, através da fé. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então olha para cá, ter abundância e sucesso na vida, nesse novo ano que nós vamos receber, depende da sua capacidade de crer, para receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para você. Lembra que eu falei num dos cultos? Você não é simplesmente aquilo que a Bíblia diz que você é. Você não vai simplesmente aonde a Bíblia diz que você vai. Nós costumamos falar isso, mas você é aquilo que você crê que você é. Você recebe aquilo que você crê que você recebe. Você vai aonde você crê que você vai. E isso depende de fé. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Se você for incrédulo, você vai ter todas essas promessas disponíveis para a sua vida, mas sabe qual é o problema? Você não vai ter acesso a nada. Essa é a parte triste. Então, sair da escassez para a abundância é uma questão de fé. É por isso que nessa segunda aparição de Jesus aos seus discípulos, Ele tratou com a questão da incredulidade, com a incredulidade de Tomé. E o que causou a incredulidade de Tomé foi ele não estar aonde a presença de Deus estava. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, querido? Então, para você ter sucesso e abundância nesse novo ciclo, você precisa viver em paz e também viver em fé. Fé. Terceira coisa, para você ter sucesso na tua vida, nesse novo ano, terceira coisa, é quando nós estamos firmados na justiça de Cristo. Parece, irmãos, que isso aqui já, pastor só fala disso, mas o que a gente tem percebido é que as pessoas ainda não creem nisso. 7 anos pregando sobre isso, ainda tem irmãos que não creem nisso. Olha para cá, querido, na terceira vez que o Senhor apareceu, Ele se manifestou aos seus discípulos às margens do mar da Galileia. Deixa eu ler o texto aqui para você, que você vai entender. João 21, do 1 ao 6, acompanha ali comigo. Diz assim, olha: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que Ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais de 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite não apanharam nada. Verso 4 ele fala assim: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Essa passagem aqui, irmãos, também foi logo em seguida a ressurreição do Senhor. A palavra de Deus diz que os discípulos estavam ali desanimados, entristecidos, desapontados por tudo que havia acontecido. Jesus havia morrido. E aí a palavra diz que Pedro, ele
falou assim: vou pescar. Ou seja, ele voltou a fazer as coisas que ele fazia antes de ser discípulo de Jesus. Você sabe, querido, uma das coisas que a tendência que nós temos, quando nós saímos da presença do Senhor, é voltar a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes de conhecê-lo. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles eram pescadores de peixe. Eu fico pensando, Pedro, não tem mais nada para fazer, Jesus morreu mesmo e tal, vou pescar peixe. Você sabe, os discípulos, alguns que estavam ali com Pedro, eles ouviram Pedro falar aquilo, o que eles falaram? Vou também. Então, querido, presta atenção, uma atitude sua, ela pode levar todos os seus discípulos a fazer as mesmas coisas que você está fazendo, tanto certas quanto erradas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eles estavam ali desencorajados. A palavra de Deus diz que o Senhor havia chamado para fora das suas ocupações terrenas. Eles eram pescadores, mas agora estavam ali desanimados, desencorajados. Talvez estavam pensando: o Senhor já está até lá na glória, deve estar lá ao lado do Pai, a gente vai ter que fazer alguma coisa, vamos pescar. Querido, preste atenção, eles conheciam o Senhor, mas ainda havia muita coisa a ser conhecida. Eles andaram lado a lado, mas ainda existiam coisas que eles precisavam saber, conhecer. Deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus, abre o teu coração. Nunca pense que você sabe tudo sobre o Senhor, porque você não sabe. O conhecimento do Senhor é, inesgotável. Nunca nós vamos conhecê-lo plenamente. Eu só penso que nós vamos conhecê-lo plenamente quando nós estivermos na glória. Mas enquanto isso não acontece, é impossível. A palavra de Deus diz que naquela noite eles não pegaram nada. Os camaradas eram peritos, eram profissionais. Eles foram lá e não pegaram nada. Eles não eram pescadores comuns, eles eram profissionais, mas mesmo assim não pegaram, diga, nada. Você sabe, eu creio que eles conheciam ali cada canto daquele lago ali, daquele mar ali. Eles sabiam onde os peixes se escondiam, mas mesmo assim não pegaram nada. Eu posso falar isso, sabe por quê? Porque eu estava conversando com meu cunhado um tempo atrás. Ele estava falando que enquanto meu outro cunhado era vivo, ele saía muito para pescar, e eles iam pescar em alto mar. Eles pegavam aquela traineira, como é que é? E aí eles entravam naquele barco ali, ficava 5 horas no barco, vomitando, 5 horas. Quando o dia começava a amanhecer, o cara do barco ali, que o barqueiro, não sei, para, o lugar é aqui, pode jogar a linha. Aí ele jogava a linha, ele trazia, era 2 caixas daquelas grandonas de isopor lotada de peixe. O camarada já sabia o local e a hora. Quando o sol aparecia completamente, ele falou: vamos embora que não vai dar para pegar mais nada. Aí eles puxavam a linha, 5 horas voltando, que prazer. Eles ficavam ali uns 40 minutos jogando linha, pegando peixe para caramba. O sol batia e falou: pode parar que não vai ter mais peixe. E era assim que acontecia. Aí eles voltavam lá 5 horas. Por que eu estou falando isso? Porque os caras conhecem realmente. Sabe aonde que tem o peixe, sabe a hora que tem que jogar. Eles sabem, os caras são profissionais disso. E com os discípulos ali não era diferente. Só que eles não pegaram nada. Não conseguiram pegar nada. Isso aqui é um princípio espiritual para nós. Sabe por quê? Porque isso aqui pode ser o quadro do seu ministério, pode ser o quadro da sua célula, pode ser o quadro do seu discipulado, pode ser o meu quadro da igreja, pode ser o seu negócio, pode ser a sua vida profissional. Você é o cara, mas você não está conseguindo realizar nada. Nada dá certo na tua vida.
Mesmo com todo o seu conhecimento, mesmo com todo o seu empenho, você não tem tido bons resultados. Ei, olha para cá, querido. Pessoas têm estado trabalhando por anos a fio, mas o seu negócio simplesmente não cresce. Já lidera mais de 5 anos e nunca conseguiu liderar. Talvez você se veja nessa situação. Talvez você se veja numa situação assim: pastor, por que isso acontece? Querido, preste atenção. Eu postei essa frase aqui. A gente precisa saber que o mais importante é você saber, mais importante que você saber a causa, é você saber a solução. O problema é que a gente fica tentando achar o problema. A maioria dos nossos problemas, quando nós não conseguimos superá-los, a gente fica ali remoendo, tentando achar qual é, sabe, a origem, qual é a causa, por quê? Não, filho, a gente precisa saber a solução. Sabe qual é a solução, querido? A solução é que nós somos guardados, nós somos amados, e que o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de você. A solução é quando nós nos depararmos diante do problema, não é a gente recorrer aos nossos conceitos, às nossas forças, e sim buscar no Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? O que o Senhor mandou fazer? Vocês são perito, né? Joga a rede do lado direito do barco. Que isso, Senhor? Nós já vasculhamos tudo. Joga a rede do lado direito, rapaz, eu estou falando. O que é o lado direito, pastor? O lado direito não é a esquerda. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Lança a rede do lado direito do barco. Olha para cá, querido, naqueles dias, o lado direito ele simbolizava o lugar de favor. Naqueles dias, o lugar direito simbolizava a conquista, o lugar de justiça, o lugar de autoridade até hoje. No quartel, sempre o lugar que a autoridade tem ficado do lado direito. Se você está caminhando com autoridade que é acima de você, ele tem que ficar do teu lado direito. Se ele virar, você tem que passar por trás dele e ficar do lado direito. Funciona. Até hoje no quartel é assim. Se você tiver mais de um, a autoridade fica no centro, fica no meio. Se ele curvar, se ele passar para o lado direito, o lado esquerdo, você tem que dar um jeito de colocar ele no meio. É assim que funciona. E na Bíblia era assim. Lado direito era o lado de conquista, era o lado de favor, era o lado da justiça. Isaías 41, verso 10 fala assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele está falando: eu te sustento com a minha mão direita, que é fiel, é forte, com ela você vai conquistar, você vai ser sustentado. Salmo 48, verso 10, ele fala assim: como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, a tua destra está cheia de justiça. Direito é isso. Você não precisa saber a causa, você precisa saber que Jesus mandou você fazer, irmão. Você não precisa saber a origem do problema. O que você precisa fazer e saber é você fazer aquilo que o Senhor está te direcionando para você fazer. O Senhor também, quando ressuscitou, querido, dos mortos, a palavra de Deus diz que Ele assentou-se à direita de Deus Pai. Entende? Então não importa o tipo de problema que você esteja enfrentando na sua vida familiar, profissional, ministerial, não importa. O Senhor mandou você lançar a rede do lado direito, lança a rede do lado direito. Porque se você obedecer, se você o fizer, você vai encontrar sucesso e abundância na tua vida. Qual é o segredo? Siga a direção do Espírito na tua vida. Siga aquilo que Deus está falando para você fazer, irmão. Olha para cá, sempre que você lançar as redes na sua família, não sei, nos seus negócios, faça com a consciência da justiça de Cristo em você. Faça crendo que você é a justiça de Deus em Cristo. Sabe, você vai achar tudo. Você vai achar o fruto que você está procurando.
Quantos creem nisso, querido? Olha para cá, querido, todas as vezes que o Senhor nos manda lançar a rede, é porque Ele tem abundância para nós. Engraçado, tem gente que não crê, né? Olha só, a palavra de Deus diz que quando eles lançaram a rede do lado direito, não do esquerdo, o resultado foi que eles pegaram tanto peixe, que eles não conseguiram puxar, não conseguiram arrastar as redes. Haviam 7 pessoas ali, 7 pessoas supostamente fortes para lidar com aquele trabalho, porque eles eram pescadores, e aqueles 7 homens não conseguiram puxar a rede, não conseguiram puxar porque a rede estava cheia de peixe. O verso 7 até o 11 do capítulo 21 de João diz assim: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se das suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao soltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixe, e havia também o que, meus irmãos? Pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de quantos peixes, meus irmãos? Fala assim: 153, não, fala com autoridade, 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Uma coisa que eu preciso falar para você, que a gente lê nesse relato aqui. A primeira coisa que você precisa saber é que Jesus nunca disse que João era o mais amado. Na verdade, João que falava isso. João que se apresentava nos seus evangelhos ali como aquele discípulo a quem Jesus mais amava. Por que João falava isso? Porque João sabia que o Senhor o amava. João tinha essa revelação. Você sabe, irmãos, o Senhor Ele ama todos igualmente, sim ou não? Sabe qual a diferença? É que alguns sabem, estão conscientes disso e colocam a fé nesse amor. Eu vou usar aqui o exemplo da Cris. A Cris fala sempre isso, né? A Cris, quando acontece alguma coisa com ela, sei lá, alguma bênção, ela fala: eu sou muito amada mesmo, eu sou filha amada mesmo. Essa é a consciência correta. Entende, querido? E o apóstolo João era assim. Jesus nunca falou que amava mais ele, mas porque ele falava e ele tinha essa consciência, ele desfrutava mais da presença, e ele aplicava fé nesse amor. Então, querido, olha para cá, a gente chama isso de praticar o amor do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, querido: grandes coisas acontecem quando nós confiamos e descansamos nesse amor que o Senhor tem por nós. Você está entendendo, querido? O nosso amor por Ele é inconstante, porque tem hora que você quer ganhar o mundo, tem hora que você quer falar de Jesus, tem hora que você quer liderar, outra hora você não quer, tem hora que você quer vir para a igreja, outra hora você não quer, uma hora você quer estar no discipulado, outra hora você não quer, uma hora você quer estar no louvor, outra hora você não quer, uma hora você quer pregar, outra hora você não quer. O nosso amor é inconstante, mas o amor dele por nós é imutável. É por isso que nós precisamos ter essa revelação. Não é o tanto que nós amamos, mas sim o tanto que Ele nos ama. João, ele sabia disso. E aqueles que estão conscientes que são amados, possuem assim um discernimento rápido e precioso. Entende? João foi quem percebeu, foi quem identificou que era o Senhor. Ele viu, é o Senhor. Foi o primeiro que teve a revelação do Senhor na praia. Então preste atenção, querido.
O amor é mais rápido para perceber a presença do amado. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha para cá, no verso 11, nós lemos que Pedro sozinho, ele pega aquela rede cheia de peixe e arrasta até a praia, puxa para a praia. Isso é impressionante, irmão, isso aqui é poderoso, porque antes, todos eles juntos, 7, não conseguiram puxar, porque estava pesado, mas agora, Pedro sozinho, depois de ter a revelação, depois de João ter falado que era o Senhor, ele sozinho consegue puxar. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Qual é a lição que nós tiramos disso aqui? Ei, receba no teu espírito, querido. Nós aprendemos aqui que na presença do Senhor, o fraco se torna forte, o doente se torna saudável, curado, o pobre se torna enriquecido, segundo as suas riquezas em glória. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então nunca pense que fazer a obra do Senhor te consome. Pesar demais para mim, está difícil demais para mim, pastor, não dá mais. Nunca fale isso. João 4,34, o Senhor disse que a sua comida consistia em fazer a vontade do Pai. Isso aqui significa que quanto mais fazemos, mais satisfeitos, mais nutridos, mais fortes nós nos tornamos. Quanto mais envolvidos na vida da igreja, na obra do Senhor, mais fortalecido você é, mais nutrido você é, mais alimentado você fica. Na presença do Cristo ressurreto não há lugar para burnout, querido. O que é isso, pastor? É aquele estado de estresse crônico que dá vontade, sabe, daquele esgotamento físico, mental, sentimento de incapacidade, sabe, de gente que é consumida pela obra. Eu não aguento mais. Não, isso não faz parte da nossa vida. Nós fazemos porque amamos fazer, amém? Você sabe, a coisa mais marcante que nós vemos aqui que o Senhor fez depois da ressurreição é que Ele deseja estar com seus discípulos. Fala para quem está do seu lado assim: o Senhor deseja ter comunhão contigo. Olha que interessante, querido. Eu queria que você imaginasse a cena, os discípulos chegando na praia, e ali a gente vê o Senhor preparando um café da manhã para os discípulos. A palavra fala que tinha peixe, brasa, né? Peixe e pão. Preste atenção, querido. Eu creio que isso aqui é profético. Por quê? Olha para cá, querido. Porque o Senhor virá para a igreja como a estrela da manhã. Amém? Então a gente não vai ter mais ceia, nós vamos ter um café da manhã. Você sabe o que é ceia, irmão? Ceia na prática. Na verdade aqui eu acho que quase ninguém tem esse costume, mas ceia geralmente é assim: você acorda, você toma café da manhã, chega a hora do almoço, meio-dia, 1 hora, você hora que você almoça, você almoça, aí chega a tardezinha, você toma café, à noite você janta, e aí antes das 10 horas você faz a ceia. Eu creio que muita gente não tem esse costume. No quartel até hoje não, né? Até quando eu servi funcionava assim. A gente tinha todas as refeições, aí antes das 10, não podia passar das 10, aí tinha sempre lá uma torrada, um chazinho, um suco para a gente tomar. A ceia fala de comida à noite, sabe? É de você estar à noite. Eu falo para você, querido, eu já falei para você, o Senhor Ele virá para a igreja como a estrela da manhã. Então nós não vamos estar ceando, presta atenção, nós vamos ter uma mesa e um café da manhã preparado para nós. Nesses 2000 anos nós temos ceado. Por que nós temos ceado? Sempre no primeiro ou no segundo domingo de cada mês, porque é noite ainda, está escuro lá fora, já passamos da meia-noite. Quando passa da meia-noite, você já pode ver a estrela da manhã. Isso é um sinal que Jesus está voltando. Amém, querido?
Olha para cá, querido. Quando a estrela da manhã vier, isso significa que o dia vai nascer, amanhã vai chegar, e a nossa primeira refeição na glória não vai ser mais uma ceia, e sim vai estar esperando diante de nós uma mesa preparada com café, para nós tomarmos com o Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga com todo carinho para quem está do seu lado assim: há um café de manhã preparado para você quando Jesus voltar. Fala assim: o café do céu está chegando para você. Quantos querem participar desse café? Está chegando esse dia, irmão. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, que isso aqui mostra uma imensa humildade do Senhor. Imagina o Senhor ressurreto, havia recebido toda a autoridade no céu e na terra. Ele está fazendo algo tão simples para os discípulos, algo tão comum, tão trivial para os seus discípulos. O Senhor dá ali aos discípulos o que? Pão, peixe. Você sabe, a palavra peixe aqui no original é um pequeno peixe. Pequeno peixe. A palavra pão também é um único pão, está no singular. Ó, veio Jesus, tomou o pão, ou seja, é um pão, e lhes deu, e de igual modo o peixe. Então o que Jesus estava ali preparado? Diga: um pão e um peixe. Quantos homens tinham ali? 7, sem contar com Jesus. O que eu preciso que você entenda, querido, que eu já falei para você no início. Quase ninguém reconhece isso aqui, mas isso aqui foi mais um milagre que Jesus fez. Na verdade, foi o primeiro milagre que Jesus fez após a sua ressurreição. Na verdade, foi a multiplicação do pão e do peixe de novo, novamente. Lembra que eu falei para você no início? Deus não precisa de nada que você tem para realizar um milagre. Deus não precisa usar as suas reservas no céu para realizar o seu milagre, o tanto que você precisa. Porque um pão e um peixe alimentou todo mundo ali. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Presta atenção, querido. Na presença do Cristo ressurreto, o pouco se torna muito, o pequeno se torna mais do que suficiente para realizar na sua vida. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar próximos do Senhor. Você sabe, irmão, nem todo discípulo está próximo do Senhor, não está próximo de Jesus. Você sabe, havia os 70 discípulos, depois havia os 12 discípulos, e dentro desses 12 havia um grupo de 3 discípulos ainda que eram mais chegados. Quem sabe quais eram os 3 discípulos que eram mais chegados? Quem sabe? Fala assim: Pedro, Tiago e João. Porém, dentro desses 3, João era o mais próximo. Por quê? Porque ele tinha consciência que era amado pelo Pai. Entende? Tanto é que na última ceia ele foi o único que soube quem ia trair. João sabia que era amado, ele foi lá, deitou no colo assim de Jesus: mestre, quem há de trair? Aí Jesus vai e fala para ele. Aí Pedro vem lá do outro lado: ei, fala para nós, quem vai ser? Quem vai ser o traidor? Só João que soube. Presta atenção, querido. Já falei para você, nunca pense que João tinha um favor especial do Senhor. Ele apenas tinha consciência que era amado por Ele. Posso fazer uma pergunta de pastor para você? Você tem consciência que você é amado do Pai? Ou você fica se preocupando em demonstrar o seu amor por Ele? Olha para cá, querido. Apesar da grande pescaria, o Senhor não serviu o peixe que foi pescado. Sabe por quê? Porque já estava pronto. Fala para quem está do sol assim: já está tudo pronto para você, meu irmão. O Senhor, Ele pode suprir sozinho, pode nos suprir sozinho, sem usar nada do que é nosso. Por isso, irmão, preste atenção, nós experimentamos sucesso e abundância quando nós estamos firmados na justiça de Cristo.
na justiça que foi colocada em nós como nossa fonte. Amém? O Senhor nos basta. Fala assim: o Senhor me basta. Fala assim: para suprir todas as minhas necessidades. Quantos creem nisso? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Quarta coisa, nós experimentamos sucesso e abundância quando nós cremos na vitória completa. Aqui, irmãos, eu preciso toda a sua atenção agora. Toda a sua atenção é pouca. Não dispersa agora, não levante, não vai no banheiro, não beba água, porque toda a atenção agora é pouca. Existe um detalhe nesse texto aqui que nos ensina uma profunda lição. O evangelista João, ele fez questão de deixar registrado aqui a quantidade de peixes que eles pegaram. Foram quantos peixes, meus irmãos? 153 peixes. Por que 153 peixes? Você sabe muito bem que não há detalhes insignificantes na Bíblia. Você sabe, quem estudou Apocalipse sabe. Os números na Bíblia, eles possuem um significado. Ou seja, eles transmitem uma mensagem. Olha para cá, eu não estou falando que os números possuem algum tipo de poder, algum tipo de mística, algum tipo de magia, não, nada disso. Isso é nova era, isso é numerologia, isso é astrologia, e nós não cremos nisso. O que eu estou falando para você é que por trás dos números, na Bíblia, sempre vai haver um significado bíblico. Não há poder, há um significado, há uma mensagem sendo passada. Amém, meus irmãos? E aí, você vai perceber, você vai aprender que o número 1, ele simboliza a unidade. Aponta para o Deus único, indivisível, inseparável. O número 2 fala de concordância, fala de comunhão. O número 3 fala da ressurreição e aponta também para o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O número 4 aponta para a terra criada, a criação de Deus, os 4 pontos cardeais. Quando a gente fala de 4, a gente fala completo ali, Quando a gente fala que procurou alguma coisa, a gente fala assim, já procurei nos 4 cantos da casa, não é assim que a gente fala? Isso fala da terra criada. O número 5, você sabe, o número 5 aponta para a graça e também fala da responsabilidade, a responsabilidade do homem. O número 6, ele aponta para o homem criado, um homem em excesso. É por isso o número 666, que é 3 vezes homem, 100% homem, totalmente carnal, sem nada de Deus. O número 7 aponta para perfeição ou descanso. O número 8, que é, na verdade, o nosso caso, é o ano do recomeço, um novo recomeço. Você fecha um ciclo, no 8º ano você começa um novo ciclo. O número 9 aponta para os dons e os frutos do Espírito. O número 10 aponta para a plenitude do homem. E aí, se você for ver, os demais números são apenas múltiplos, ramificações desses números que eu acabei de falar agora, do 1 até o 9. Mas o que está diante de nós aqui é o número 153, que na verdade é o número triangular. Você vai entender que eu estou falando. O que é um número triangular, pastor? É todo número que é a soma de uma sequência a partir do número 1. Por exemplo, ali está, passa aí para mim. Vamos que vamos. Número 1. O número 1, ele não é um número triangular, ele é o início de tudo. Aí se você pegar a sequência, 1 mais 2 é igual a 3. Então, o número 3 é o número triangular de 1 mais 2. Aí eu somo 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Então 6 é o número triangular de 1 mais 2 mais 3. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Número 10 é o número triangular de 1 mais 2, que é 3, mais 3, que é 6, mais 4, que é 10. Presta atenção, parece complicado, mas não é. Depois, quando você estiver em casa, você pega um papel em branco
faz uma bolinha, aí embaixo você bota a sequência, mais 2, você vai ver que forma um triângulo. Se embaixo do 2 você colocar 3, você vai ver que vai continuar formando um triângulo e vai dar um número triangular, a quantidade de bolinhas ali. Você vai ver que é isso aqui que nós estamos fazendo. A soma de 1 até o número 17, nós temos o total de, passa para mim, 153. Se você pegar, se for somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até o 17, a soma vai ser 153. Depois você faz a experiência na tua casa. Agora não, faz na tua casa. Por que eu estou te mostrando isso? Eu quero que você entenda que o número 153, ele é triangular, o número é 17. Então aqui oculto no 153, existe o significado de 17. Você está entendendo o que eu estou falando? Logo, o número 17 é que nós temos que considerar nesse 153 aqui. Na Bíblia, na palavra de Deus, o número 17 aponta por é o número da vitória completa, sabe? É o número da vitória perfeita, é da colheita perfeita, é da bênção completa sobre a sua vida, meu irmão. E aí eu quero te mostrar aqui alguns exemplos na Bíblia, o porquê do número 17. E por que eu estou assim tão empolgado? Porque a igreja não sabe, mas eu completei 8 anos no dia 17 de dezembro. Aleluia. Eu já peguei isso na minha vida. Eu não sei se você sabe, nós vamos fazer quantos anos em 2021? Quem sabe, a igreja? Quem sabe? 16 anos. Ué, pastor, o que tem a ver? Nós vamos completar 16 anos, ou seja, 16 anos completo, e vamos entrar automaticamente em qual ano? 17º ano. Fala assim, tem coisa boa para chegar na sua vida aí. Eu estou com uma expectativa muito grande, porque na Bíblia aqui o 17 ele nos mostra muitas coisas. Eu quero te mostrar algumas aqui. Por exemplo, a Arca de Noé. A palavra de Deus diz que a Arca de Noé, depois de 40 dias, 40 noites, ela pousou no dia, que dia, meus irmãos? 17. Pousou no dia 17 no sétimo mês, nas montanhas do Ararat. Eu te falei, nada na Bíblia é por acaso. Preste atenção, a sua atenção agora, toda ela é pouca. Porque a palavra arar significa maldição. Daí vem arar terra, trabalho, você vai ter que suar. Arar significa maldição, mas a palavra Ararat significa maldição removida. Diga aleluia. Então a Arca de Noé, ela aponta para Cristo, que pousou no monte Ararat, aonde a maldição foi removida. Diga glória a Deus. Então sair da arca simboliza um novo recomeço, um novo começo, ou seja, a ressurreição de Cristo. Quando o Senhor, irmão, ressuscitou dos mortos, nós fomos colocados numa posição onde a maldição foi removida. É isso que a palavra está falando. Quando Ele ressuscitou, a nossa maldição foi removida, porque nós estamos no lugar de favor, numa posição no lugar da ressurreição. Nós vamos começar a nossa vida aonde Jesus terminou. Se você olhar o livro de Jeremias, o livro fala que Jeremias fez quantas orações, meus irmãos? Quem sabe? Tá fácil demais. 17. Fala para o irmão do seu lado assim, o pastor está falando 17. Fala assim, ajuda o pastor a pregar. No livro de Jeremias, ele faz 17 orações. Mas o que é interessante aqui, irmãos, a gente tem que se apegar, é que ele orou 16 vezes. E vamos destacar aqui a 17ª oração que ele faz, Jeremias 32, verso 9. Ele diz assim: comprei, pois, de Hananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro. Quantos ciclos, meus irmãos?
17 ciclos de prata. Olha para cá, o nome Hananel aqui significa Deus gracioso, e o lugar que ele comprou, né, as terras ali, é Anatote, que em hebraico significa literalmente resposta de oração. Qual foi o preço que ele pagou? 17 ciclos de prata. Traduzindo essa última oração, que foi a 17ª oração do profeta Jeremias, é o seguinte: a graça de Deus traz resposta à nossa oração e manifesta vitória completa. Por quê? Porque o 17 é o número da perfeita vitória. Não existe nada por acaso, preste atenção. No dia do Pentecostes, irmãos, a palavra diz lá em Atos 2 que haviam quantas nações representadas ali? Os irmãos são inteligentes. 17. Os irmãos estão bem de Bíblia. 17 nações representadas ali no dia do Pentecostes. Atos 2. O que significa, pastor? Isso significa que aqueles 153 peixes aponta para uma pescaria que vai atingir todas as nações. Porque não sei se você sabe, mas em Apocalipse fala que mar aponta para as nações, e os peixes foram tirados do mar. Você está entendendo, irmão? Então, estarem ali 17 nações representadas significa que todas as nações iriam experimentar daquilo que o Senhor estava derramando. O total era o quê? 17. Você sabe, irmãos, a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, foi soprado, foi falado pelo próprio Deus. Quantos creem nisso? Você precisa ter fé para isso. Você sabe, através do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, se eu não me engano, a partir do verso 35, 32, não lembro agora. Através do apóstolo Paulo, ele lista ali coisas com as quais nós temos a vitória perfeita, a vitória completa. Eu preciso que os irmãos me ajudem agora. Eu vou falar aqui a lista e você conta junto comigo. Aliás, você conta com a igreja, mas não é para falar, não, é para falar com autoridade. Paulo faz uma lista de coisas sobre as quais nós temos vitória. Vamos lá. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será tribulação? Será tribulação? Eu não mudei. Fica ligado aí, eu estou falando a mesma coisa, ué. Aí você quer me derrubar. É para falar com autoridade, amém, irmãos? Vamos lá, foi só um ensaio. Será tribulação? Ou angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Aí Paulo, ele dá aqui uma pausa, ele fala assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 17, por quê? Porque é o número perfeito, é o número da vitória perfeita, meu irmão.
Aleluia. Fala para quem está do seu lado, tem algo bom, tem uma vitória para você esse ano. Eu já estou concluindo. A palavra de Deus diz que Jesus morreu A palavra de Deus diz que Jesus morreu no... Que dia, meus irmãos? Que dia, meus irmãos? Jesus morreu no dia 14, sexta-feira. Jesus morreu no dia 14 de Abide, no dia da Páscoa, dia 14. A palavra de Deus diz, e nós cremos nisso, que depois da sua morte, ele morreu no dia 14, depois de 3 dias ele ressuscitou. E que dia que Jesus ressuscitou, meus irmãos? 17. Isso é poderoso demais, irmãos. Preste atenção. Depois de 3 dias Jesus ressuscita. Então a sua ressurreição foi exatamente no dia 17, que é exatamente o número triangular dos 153 peixes, que é o mesmo dia em que a arca pousou no Monte Ararat, aonde a maldição foi removida. Entende? Que é o mesmo dia do recomeço. Querido, preste atenção. Sabe o que isso significa? Isso significa que a ressurreição de Jesus foi uma vitória completa e perfeita. Pastor, o que eu preciso para viver isso na minha vida? Primeira coisa, viva em paz. Viva em paz. Segunda coisa, viva em fé. Terceira coisa, creia que você é firmado na justiça de Cristo. Viva firmado que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quarta coisa, você precisa crer na vitória completa. Eu estou crendo na vitória completa. Eu estou crendo na vitória perfeita. Esse texto da pesca maravilhosa aqui nos ensina, irmão, que o desejo do Senhor para os seus filhos é que nós venhamos a experimentar da abundância dos céus. Ei, tem coisa boa para nós. Sabe, experimentar da abundância do sucesso implica em quê, meus irmãos? Já falei, viver em paz. Viva em paz, viva em fé, viva baseado na justiça de Cristo, viva crendo na vitória completa. Sabe, muitos vivem, sabe, a vida toda achando que já tem, o que tem é suficiente. Não, tá bom demais para mim, sabe que já alcançou tudo em Deus. Não, não, não. Hoje eu estou aqui para falar para você que Deus tem muito mais para a sua vida, meu irmão. É o medo e a incredulidade, irmão, que nos impede de avançar em Deus. Falei para você, eu bati bastante. Você precisa ter fé, fé, fé. Quem tem fé, fala. Quem tem fé, abre a boca. Hoje eu quero, no nome de Jesus, como homem de Deus, profetizar sobre a sua vida. Que a paz seja convosco, meu irmão. Viva na paz, ande em paz. Creia na vitória da cruz. Acredite na vitória completa. Deus não faz nada pela metade. Fala isso para quem está do seu lado. Deus não faz nada pela metade, meu irmão. Ele vai fazer completo, completinho na sua vida. Tudo que Ele faz é completo. E o seu desejo é que nós venhamos a desfrutar da abundância do céu sobre as nossas vidas. Amém, querido? Quantos creem nisso? Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus.